Bom dia a todos e a todas. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de avisar aos senhores advogados e senhoras advogadas que a nossa sessão hoje terminará às 10 horas. Se não julgarmos todos os processos, infelizmente vai ficar para a pauta seguinte, porque às 10 horas nós temos uma reunião, todos os desembargadores, com a presidência. Certo? Então, agradeço a compreensão e vamos ver se a gente consegue. Chamo inicialmente... Sim, os processos da relatoria do desembargador Rebouças vão ficar para outra sessão, porque ele está de férias. Certo? Aqui eu chamo... Eu vou chamar inicialmente processos que não cabem sustentação, certo? O número 19, embargo de declaração e apelação civil 08-17315, da minha relatoria, Dr. Sebastião Rodrigues Leite, requeriu para falar pela parte embargante, Produmar. Então, nesse processo não cabe sustentação. E eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento. Não há divergência, então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O número 14, agravo de instrumento 0812-777-15-2024, também da minha relatoria. Aqui, doutora Lígia Silva de França, brilhante, estava inscrita para falar pela parte agravada GLF. Que é a parte agravada. Sim, excelência, estou presente. Pois não, doutora. Aqui eu estou encaminhando o voto pelo não provimento do agravo. Então, Vossa Excelência dispensa a sustentação, não há divergência. Está me ouvindo, doutora? Oi? Aqui eu estou encaminhando o voto pelo não provimento do agravo. Então, Vossa Excelência... Então, dispensa a sustentação, excelência. Não entendi. Dispensa a sustentação. Pronto. Não há divergência, então, proclamado a unanimidade nos termos do voto do relator. O número 2 da pauta da relatoria do Dr. Eduardo Pinheiro é um agravo de instrumento 0811-438-21-2024. Doutora Laísa Vieira está inscrita para falar pela parte agravante. O relator está dando provimento ao recurso. Também. Então dispensa a sustentação. Então, sem divergência, então julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O número 18 da minha relatoria. 18. Apelação civil 0803-929. Dr. Bruno Henrique está inscrito para falar pela parte apelada, LEMDL, representada por Antônia Jéssica. Parte apelada. Aqui eu estou encaminhando o voto pelo não provimento do recurso. Doutor Bruno, presente? Está na outra sala. Mas aqui encaminhando o voto pelo não provimento e não há divergência também. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Número 20 da minha relatoria. Apelação civil 0831-373-21-2020. Dr. Rodrigo Teixeira Lopes fala
pelas partes apeladas: SEI, Centro de Educação Integrada, e SL 90, Centro Educacional Eireli. Doutor Rodrigo, presente. Não. Aqui é pelo desprovimento, encaminhando o voto pelo desprovimento. Também não há divergência. É o 20. É o 20 da pauta. É 6 Centro de Educação Integrada. Já está, já. Não, votou a doutora Marta também, não há divergência, então julgado é unanimidade nos termos do voto do relator. O 5 é da relatoria do doutor Eduardo. Apelação civil 0810-650-78-2020. Doutor Diego Bezerra Couto está inscrito para falar pela parte apelante, Flávia Bezerra Santa Rosa. Doutor Diego está presente. É a parte Diogo, excelência, estou presente sim. Mas apelante não. Bom. Aqui o voto do relator é pelo provimento do recurso. Vossa Excelência dispensa a sustentação? Pelo provimento. Provimento. Então dispenso a sustentação, excelência. Certo, também não há divergência. Provimento para reformar a sentença. Não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigado. 17 da minha relatoria. A minha relatoria, apelação civil 0800034333-2023. Dr. Rodrigo Aires de Moraes, inscrito para falar pela parte apelada no pagamentos. Parte apelada. Doutor Rodrigo, presente. Bom dia. Sou eu que estou subestabelecida, excelência. Falando pela parte apelada, não é isso, doutora? Isso. O voto eu estou encaminhando pelo não provimento do recurso. Também não há divergência. Vossa Excelência dispensa a sustentação? O voto é pelo improvimento. Não provimento. Ok, por unanimidade. Unanimidade. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O número 1 da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro. Agravo de instrumento 0807-553-96-2024. Dr. Rodrigo Aires Moraes, inscrito para falar pela parte agravada no pagamento e também. Então, isso, excelência. Aqui também, doutor Eduardo está encaminhando o voto pelo não provimento. Por unanimidade também. Também, não há divergência. Ok, dispensa essa... Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. É outra relação agora, né? Página 15. Qual o número? O 12. O 12 da minha relatoria. O 12 é um agravo de instrumento 0811-127-30-2024. Dr. Maurício Carrilho falando pela parte agravada. JHMSH. Deixa eu ver aqui. Do valor da pensão. Esse aqui é com sustentação. É parcial, mas é com sustentação.
Falo pela gravada. Ligado? Pronto. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente relator, desembargador Vivaldo Pinheiro, e relator do presente recurso, desembargador Eduardo Pinheiro e desembargadora Marta Daniele, bem como o representante do Ministério Público, aos colegas aqui presentes nessa sessão, servidores serventuários. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante contra a decisão de primeiro grau, que fixou os alimentos no percentual de 15% da aposentadoria do agravante, bem como o pagamento do plano de saúde in natura do filho maior e incapaz. Querendo deixar claro que ele é maior de idade, mas ele é especial, certo? E o nobre desembargador, relator, deferiu em parte eliminado o agravado, reduzindo os alimentos para 7,5% dos rendimentos líquidos do agravante, mantendo-se também o custeio do plano de saúde em favor do agravado. Esse percentual de 7,5% dá em torno de R$700, certo? R$700. Querendo deixar claro que o agravante, ele é advogado, certo? Ele é advogado e ele tem rendimentos, tem uma aposentadoria e tem rendimentos também de aluguéis. Mantendo por 7,5% também o custeio do plano de saúde em favor do agravado. O agravado interpôs agravo interno da decisão do eliminado, o agravo de instrumento, o qual será julgado em conjunto. Gostaria só de saber do relator se o agravo interno também está sendo julgado em conjunto, né? Eu fiquei porque tem um agravo interno, eu vi que não foi. É o número 12. Tem um agravo de instrumento e um interno. Sim, um agravo de instrumento e interno. Aí o interno ele está em pauta, em mesa também, está sendo julgado em conjunto. Está julgado e está em conjunto, né? Certo. Depois agravo interno, decisão de liminar, né, qual será julgado em conjunto como presente agravo de instrumento interposto pelo agravante. Pois bem, excelência, ao contrário do que foi alegado em 7 de agravo de instrumento, o agravante não ofere somente a sua aposentadoria, uma vez que vive de renda de imóveis alugados, além de ter construído um condomínio de alto padrão. Inclusive, esse condomínio ele é dele e ele vendeu todo o terreno, né, e ele reside em um dos imóveis lá. Fora os imóveis alugados, o agravante possui uma lista de veículos como lancha, jet ski, registrado em seu nome. O agravante adquiriu os imóveis, depois ele passa para terceiros, contudo continua na administração dos referidos bens, conforme comprovado em sede de agravo interno e as contrarrazões do agravo de instrumento. Agora, quanto à capacidade financeira do agravado, entende-se que possui transtornos mentais comportamentais, os quais colocam em situação de risco de vida. Atualmente, o agravante encontra-se em tratamento na cidade de Recife, internado, onde necessita de moradia e alimentação, tratamento odontológico, vestuário, dentre outros gastos. Aliado a isso, o agravado não possui emprego, sobrevivendo com auxílio do INSS, que a qualquer momento pode ser revogado, certo? Inclusive está para terminar agora no mês de janeiro. Assim, da leitura dos argumentos da decisão monocrática que alterou o percentual dos alimentos de 15%, que era em torno de um salário mínimo, certo? Um salário mínimo, que o pai estamos tentando, que foi decidido em sede de primeiro grau, foi um salário mínimo, certo? Para 7,5%, que equivale a 700 e poucos reais dos rendimentos líquidos do agravante. Observe-se que o doutor relator embasou a decisão em decorrência da alegada hipossuficiência do agravante, a qual, como restou demonstrada, acima não deve prosperar.
pois o agravante recebe, além da sua aposentadoria, aluguéis de vários imóveis, onde o agravado conseguiu verificar, através de processo em trâmite na Vara Mista de Cabedelo, da Paraíba, que o imóvel de propriedade do agravante foi alugado pelo valor de R$ 12.500, a qual vai ser reajustado para R$ 19.600. Isso é um processo que ele tem onde está comprovando que ele é proprietário do imóvel e vai receber R$ 19.600. Assim, pugna pelo desprovimento do presente agravo interno, que seja mantida a decisão do desembargador relator quanto à extinção do recurso do agravo de instrumento interposto pelo agravante. O agravante ainda construiu um condomínio de luxo onde vendeu vários imóveis, residindo inclusive em um do condomínio. Não obstante alegada a saúde do agravante, não há como equipará-lo às diversidades vivenciadas pelo agravado, a qual depende absolutamente de terceiros para abrandar suas dificuldades habituais, exigindo uma significativa colaboração dos seus pais, a fim de propiciar o mínimo de dignidade ao incapaz. Diante de tudo que foi exposto, pugna que seja mantida a decisão de primeiro grau, que fixou os alimentos de 15% da aposentadoria do agravante, bem como o pagamento do plano de saúde in natura. Que esse valor, excelência, só chega aí a um salário mínimo, esse valor. Nada mais justo de uma pessoa que necessita ser custeada por ambos os pais, né? Já que a mãe sustenta esse maior de idade, esse incapaz, há bastante anos já. Entendeu? O pai nunca... Esse é um caso que já teve até aqui no Tribunal de Justiça, em outras oportunidades. Entendeu? É impressionante como é que ele vai viver com R$700. Entendeu? Não paga o transporte dele daqui para Recife, no caso que ele precisa ser internado. Estou demonstrado que o agravante não ofere apenas a sua aposentadoria e que somente na instrução processual de primeiro grau, com a apresentação de extratos bancários, imposto de renda, que irá se auferir as reais condições do agravante, porque isso aqui foi dado em liminar, em sede de liminar. Então, como foi dado em sede de liminar e houve o agravo, e o agraveio está aqui para ser julgado em conjunto com o agravo interno. Que seja revogada ainda a gratuidade deferida ao agravante, haja vista que restou demonstrado sua capacidade financeira de arcar com as custas do processo e o advogado. Desde já, peço a vossas excelências que analise o caso com carinho e fico no aguardo aí da decisão. Agradeço a vossa excelência. Eu estou encaminhando o voto, citando inclusive precedente da minha relatoria, precedente da relatoria do doutor Diego, substituindo aqui, e eu digo... diante do exposto em confirmação à ordem liminar prévia, declarando prejudicado o agravo interno, interposto com isso do parcial provimento ao agravo de instrumento, reduzindo o valor da pensão alimentícia prestada ao alimentando para o patamar equivalente ao percentual de 7,5% dos rendimentos líquidos do genitor agravante, mantendo o custeio do plano de saúde em favor do agravado. Não há divergência, então eu proclamo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 15 não está em mesa. É porque o 15, o advogado da outra parte pediu para colocar futuramente, porque ele... Dia 12. 12 hoje dia 12, de hoje é 8 dias. Ok? Agradeço, excelência. Então, esse é o 15. Eu tenho que riscar aqui. Ele não está aqui, não? Então, agora é o... Página 12. Esse negócio. O número 13 da pauta. Agravo de instrumento da minha relatoria. Agravo de instrumento 0811-316, 08 de 2024. Dr. Gleidson Kleber está inscrito para falar pela parte agravante. Deixa eu ver aqui o 13. Cibra Empreendimentos de José Domingos de Carvalho. 13, o agravo. Dr. Gleidson tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador Vivaldo Pinheiro,
Excelentíssimos senhores desembargadores Eduardo Pinheiro, Marta, Daniele, representante do Ministério Público. Vou ser muito breve, até porque esse caso tem uma peculiaridade que me fez vir aqui a sustentação oral. Esse processo de execução se iniciou em 2012, então estava na vigência do Código 73. No ano 2017, houve pedidos de desconsideração da personalidade jurídica. Em 2017 já estava em vigor o Código 2015. E uma das inovações trazida pelo Código de Processo Civil 2015 foi a do prévio contraditório no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Quando esse processo se iniciou, o juiz, quer dizer, não se iniciou não, quando houve o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, o juiz decidiu o incidente sem ouvir a parte contrária previamente, o que fere, não há qualquer dúvida, o artigo 133 do CPC e toda a jurisprudência do STJ. Toda a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, feito o pedido na vigência do Código 2015, deve haver o contraditório prévio. Não houve o contraditório prévio. Quando o juiz decidiu pela desconsideração de personalidade jurídica, a parte que foi atingida pela desconsideração de personalidade jurídica se valeu do desembargo de terceiro. E aí impediu a preclusão. Esse é o ponto importante que eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências. A partir do instante em que houve a manifestação da defesa admissível, na época, houve a obstrução da preclusão. Os embarques terceiros foram julgados procedentes pelo juiz Vacó e foram modificados aqui nessa corte, por essa corte considerar inadmissíveis os embargos de terceiros. Ora, julgada a inadmissibilidade dos embarques terceiros, logo em seguida o executado fez o pedido para que fosse corrigido o procedimento. O que é a correção do procedimento? É a anulação da decisão a fim de permitir que haja o contraditório prévio. Não há como permitir a continuidade de uma execução fundada no Código de Processo Civil 2015 sem que seja observado o procedimento do artigo 133. Não há que se falar também em preclusão. O desembargador relator, quando manifestou-se sobre o pedido de efeito suspensivo, entendeu que teria havido preclusão. Não há que se falar de preclusão com o devido respeito. Por quê? Porque houve, à época, o ajuizamento dos embargos de terceiro. Os embargos de terceiro é um dos meios de defesa admissíveis que impede a preclusão. Inclusive, os embarques terceiros não apenas foram considerados admissíveis, como foram julgados procedentes pela primeira instância. E a primeira instância considerou que houve um erro de procedimento. Chegando aqui, os embarques terceiros foram considerados via inadequada. Ora, considerada a via inadequada, em seguida houve o pedido para que fosse feita a correção do procedimento. Então, o que está em jogo aqui, excelências, vamos permitir que uma execução iniciada em 2012, mas cujo pedido de desconsideração foi realizado em 2017, seja pedido de desconsideração de personalidade jurídica, seja realizado sem um prévio contraditório, isso esbarra, repito, não apenas na literalidade do artigo 133, como na jurisprudência pacífica e reiterada do STJ. Então, com essas considerações, a recorrente requer o provimento do recurso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu estou citando, inclusive, precedentes aqui desta Corte, da Primeira Câmara, Relatoria do Desembargador Cláudio e outros, e digo por tais premissas, não havendo justa causa nos argumentos recursados para desnaturar o quanto pontuado em decisão agravada, tem-se por claro que operou-se a preclusão temporal da parte agravante no caso concreto, devendo o feito executório seguir. Tanto o exposto ratificando a liminar anteriormente proferida, conheço e nego provento ao agravo. Não há divergência, então
Proclamo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Dezoito páginas. Página 3. Página 3. Foi chamado. Esse dispensa já foi chamado. Não sei se a Dora está presente. Já foi. Já foi, né? Eu vou ver o 16, anunciar aqui, mas eu acho que não está presente. O 16, que é da minha relatoria, foi retirado de pauta, não é isso? É o 13. Cadê? Só anunciando aqui, que o 16 da pauta, um agravo de instrumento, da minha relatoria, o 0815-191-20-2023, aqui estava escrito o doutor Barney Campos de Lima e doutor Bruno Pacheco. Esse processo foi retirado de pauta. Não sei se os advogados estiverem presentes, ele não será julgado hoje. Foi retirado de pauta. Tentando ver aqui, professor. Pois não, doutor. Não. Mas é do 16, não. O 22. Vinte e nove páginas. Página 10. Página 10. O 29 da pauta, apelação civil 08-37-319-737-2021, da relatoria da doutora Marta Daniele, está inscrito o doutor Augusto Macedo, falando pela parte apelante. Só que esse processo ele não está em mesa, porque o julgamento foi iniciado com a presença do desembargador João Rebouças, então ele não será julgado hoje. Se o advogado estiver presente, estou só comunicando. Ok? Está presente, doutor Augusto? Bom, não dá para ouvir, mas não será julgado hoje, então, esse processo. Próximo. Página 13. O 25, apelação civil 0109-314-60-2011, da relatoria da doutora Marta Daniele, está inscrito aqui doutor Francisco Rebouças Chagas Júnior, falando pela parte apelante, Capuche, e doutor Ivan de Moraes Lenze, falando pela parte também apelante, Marilana de Rezende. Presentes? Pela Capuche. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. A outra sustenta primeiro, é? Bom dia, doutor Ivan. Inclusive, o advogado, ele... Então é doutor... Não, é doutor Ivan? Estou aqui, doutor Ivan. Pronto, então o doutor Ivan tem a palavra pelo tempo regimental. Ivan... Estou aqui. Bom dia. Moraes Lenze. Bom dia, Excelência. Pode... Estão me ouvindo bem? Estamos. Pode falar. Estou com dificuldade, eu não tenho impressão. Estou com dificuldade aqui de comunicação, mas vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem também, né? Bom dia. Bom dia, estamos ouvindo e vendo. Ah, pois, então tá bem. Nós estamos falando aqui pela apelada, né, na verdade, né? E ela tem um recurso adesivo também. O caso é o seguinte. Essa senhora é mãe, uma vítima
e morava num apartamento em Ponta Negra. Aí o que aconteceu? Aconteceu que houve uma queda, ele caiu do 19º andar de um prédio em Ponta Negra. Por quê? Por conta de uma falha de construção. Por quê? Porque o guarda-corpo da janela estava preso com arrebite, não correspondendo à marca, né? Ele não foi projetado para aguentar força suficiente para ele cair. E como que aconteceu esse acidente? O seguinte, esse rapaz ele saiu à noite e chegou na sua casa e não encontrou a chave. Aí ele bateu na casa do seu vizinho, que curiosamente era o seu... Trabalhava com ele, era o seu instrutor de voo. Esse rapaz, ele era 01 da turma aqui da aeronáutica, né? Fazer o curso final aqui, que se faz em Natal. Aí o seu vizinho era o seu instrutor de voo. Aí ele bateu na casa do seu instrutor de voo, do vizinho. O vizinho falou para ele: você dorme aqui hoje e amanhã você resolve esse negócio, essa chave com um chaveiro. Aí ele não ficou bem lá por alguma razão e quis entrar na casa dele. E ele, de fato, foi pelo lado de fora da janela, correndo um certo risco, né? Ele foi... Tinha na janela um parapeito assim de uns 50 centímetros que ligava um apartamento ao outro. Ele foi engatinhando ali e chegou a entrar no apartamento dele. E correu um risco, mas ele caiu não foi por conta do risco dele. Ele foi entrar no apartamento dele, se apoiou no guarda-corpo. E o que acontece? O guarda-corpo cedeu e ele caiu. Ele caiu não por conta da atitude, vamos dizer, arriscada dele. Ele caiu porque o guarda-corpo estava mal instalado. E quem disse que estava mal instalado foi tanto o próprio inquérito policial e a própria conclusão do processo, né? E assim ele caiu. Pois bem, esse rapaz tinha um futuro brilhante, né? E ele era muito ligado à mãe dele. A mãe dele, ele que ajudava muito a mãe dele, né? A mãe dele não tinha um bom relacionamento com o pai e ele que era a pessoa assim de apoio da mãe dele, né? E o que aconteceu em processo? Outra parte de contextuação alegou uma série de coisas, que ele estava alcoolizado, isso e aquilo, mas não foi por conta disso que ele caiu. Ele caiu, não foi por conta do risco dele, ele caiu porque estava mal colocado o guarda-corpo, fora das normas da engenharia. Então, não foi bem o risco que ele correu que fez com que ele caísse. Essa que é a questão. Fosse ali tivesse um incêndio ali e um bombeiro tivesse que entrar, ele ia cair do mesmo jeito, porque o guarda-corpo estava mal instalado. Então, não foi exatamente o acidente não ocorreu por conta do risco dele, ocorreu porque o guarda-corpo estava mal instalado. Pois bem, aí, no curso do processo, eles contestaram a ação e protestaram por prova pericial. E foi deferida a prova pericial, foram feitos quesitos e eles não pagaram a perícia.
em que eles não pagaram a perícia, o juiz inverte o ônus da prova. E com a inversão do ônus da prova, tudo que foi dito na inicial passou a ser verdade. Aí, em seguida, veio a sentença, julgando parcialmente procedente do processo, condenando a Capucho a pagar R$100 mil a título de danos morais, reduziu para 50 por conta de uma participação da vítima no ocorrido e ainda dando material para a mãe dele, que tinha uma dependência com ele, com os vencimentos da vítima até a idade que a vítima fizesse 65 anos. Pois bem, houve nesse processo uma correção de um erro material na sentença em relação ao artigo 950 do Código Civil. E houve a publicação desse despacho de erro material. Aí não houve a republicação da sentença, né? Houve a publicação do despacho de erro material. Aí aconteceu que, no nosso entendimento e também do desembargador que julgou esse processo, o recurso estaria intempestivo. Por quê? Porque a publicação do erro material não devolve o prazo. E o desembargador encontrou também que o recurso estaria intempestivo mesmo em que devolvesse prazo, porque houve uma eleição na Ordem dos Advogados do Brasil e houve uma confusãozinha na contagem do prazo, terminou que eles entraram com a apelação um dia depois. Aí eles recorrem para o STJ, o STJ manda o processo voltar para cá, dizendo que a sentença teria sido republicada, que não foi, e dizendo que o fórum, dizendo que houve feriado forense no dia da eleição da ordem, que não aconteceu. O fórum funcionou normalmente. E apesar disso tudo, né, o STJ entendeu que o processo, que o tribunal teria que entrar no mérito. Pois bem, o nosso recurso adesivo é somente no sentido de que não houve qualquer participação da vítima no caso, né? Por quê? Porque, apesar da vítima ter cometido um bocado arriscado, né? E não foi esse ato arriscado que fez com que ele caísse. Então, não tem relacionamento o risco com o dano. Por quê? Ele caiu porque o guarda-corpo estava mal instalado. Não estava preso na parede do guarda-corpo. O guarda-corpo é feito para segurar peso. A norma manda se façam ensaios. E parece que não foi feito ensaios para saber o peso que ele suportaria. Então, não foi exatamente o risco que ele correu, ele superou, tanto que ele chegou ao apartamento. Então, o nosso recurso adesivo é tão somente para que o dano moral seja integral.
E, por óbvio, pleiteamos aqui a manutenção da sentença, pois pois perfeita com a jurisprudência, com a prova nos autos, e no mais entendemos que não tem mais nenhuma alteração a fazer na sentença. Então, requer a improcedência do recurso interposto pela Capuz e, por outro lado, a procedência do recurso adesivo interposto por Marilana. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao doutor Francisco Wilker Rebouças, pelo tempo regimental. Quem está sustentando hoje sou eu, doutor. Luiz Marcelo Cavalcante. Sim, certo. Desculpe, doutor Luiz Marcelo. Doutor Francisco Wilker subestabeleceu para mim. Muito bom dia a todos. Saúdo essa colega da Câmara, na pessoa do seu presidente, desembargador Vivaldo Pinheiro. Saúdo a relatora, a doutora Marta Daniela, doutor Eduardo Pinheiro. E saúdo o nobre advogado que me antecedeu e que fez uso de bastante retórica, porém dissociada dos elementos que estão nos autos, e é preciso restabelecer a verdade. Esse caso é extremamente comovente, é chocante, é muito triste o que aconteceu nesse episódio. Isso foi uma tragédia humana e merece todo o nosso respeito, a nossa solidariedade à família. Não há como ficar indiferente ao que os autos narraram do ponto de vista fático. E não se exige do magistrado aqui neutralidade, senão imparcialidade. Cândido Rangel Dinamarco e Barbosa Moreira já diziam que a imparcialidade é uma garantia do jurisdicionado, a neutralidade é um mito. É impossível estudar esse processo e não se comover, não se emocionar, não lamentar profundamente o que aconteceu com esse jovem. E é natural, é da sociedade, é do ser humano, que diante de tragédias assim, quando uma vida é precocemente ceifada, se procurem culpados. É natural que o judiciário seja procurado para oferecer respostas para o que aconteceu. Mas eu devo separar a emoção e, em face do meu dever de ofício, eu devo me ater ao que está nos autos. E ao que de fato foi objeto de prova, de perícia, o que é objeto de prova documental, e não ilações e suposições, como fizeram Tata Máxima Vênia, o advogado que me antecedeu, e o delegado que conduziu o inquérito, apresentando uma conclusão altamente subjetiva e inadequada para um delegado, com todo respeito, porque ele não tem formação técnica, pericial, para concluir como concluiu, com ilações, com talvez. É natural procurar respostas no judiciário para culpar, para responsabilizar alguém. Mas eu devo dizer, doutora Marta Daniele, que essa resposta a família não vai encontrar no judiciário. Inúmeras perguntas ficarão no ar. Perguntas de ordem religiosa, filosófica, psicológica, existenciais. Mas a resposta não estará no Poder Judiciário, porque nesse caso não há responsável, senão, lamentavelmente, a própria vítima. E é preciso, portanto, trazer a verdade e restabelecer a história dos fatos, para que não fique a falsa impressão que o advogado me antecedeu tentou passar de maneira muito simplória, de que houve uma queda
porque o corrimão não sustentou o peso do corpo da vítima. Como se a vítima estivesse dentro do seu apartamento, se apoiasse no corrimão e o corrimão cedesse. Vamos à verdade dos fatos, conforme historiado pelo laudo pericial do ITEP. Peço vênia para transcrever, para ler esse pequeno trecho conclusivo do laudo, que está no ID 5017-0406, página 59. Diz o perito do ITEP, de maneira conclusiva, objetiva e técnica, diferentemente do que sugeriu o delegado. Aspas. O referido acidente foi motivado por uma precipitação de nível, queda, na qual a vítima tentava adentrar em seu apartamento, portanto, ela não chegou a entrar no seu apartamento, como sugeriu o advogado da parte autora. A vítima tentava adentrar em seu apartamento pela parte externa da sua varanda, passando, engatinhando pela laje ornamental da fachada do apartamento vizinho, quando, ao se desequilibrar, tentou segurar-se na extremidade direita do tubo metálico do guarda-corpo da referida varanda, o qual não suportou o esforço e se rompeu em ambas as extremidades, e caíram quase simultaneamente, corpo e barra de alumínio. Então, senhores, me perdoem, mas é extremamente inadequado subverter e distorcer os fatos. Com todo respeito à família e à memória do seu Leandro Rezende, aspirante oficial da Aeronáutica, a vida é feita de escolhas. E as escolhas trazem consequências, muitas vezes trágicas como essa. Seu Leandro Rezende escolheu ir para o Deck Bar em Ponta Negra, ingerir bebida alcoólica das 23 horas até o dia amanhecer. O seu Leandro Rezende escolheu ingerir vodka com Red Bull. Existem inúmeros estudos disponíveis apontando o perigo dessa combinação. Os efeitos psicológicos, motores, de reflexo, de equilíbrio, sensoriais de quem ingere vodka com Red Bull. Mas ele bebeu muito, e ele estava alcoolizado. Não é ilação minha. Nos autos há o exame de alcoolemia. E esse exame com resultado de 1 grama por litro de sangue. O dobro do que configura crime de trânsito. Os estudos apontam, isso está nos autos anexados à contestação da Capucha, que com esse grau de álcool no sangue, a pessoa já sofre severo comprometimento de equilíbrio, comprometimento sensorial, comprometimento motor, ao ponto de Leandro esquecer a chave do seu apartamento. Ele perdeu a chave do seu apartamento. Mas Leandro tinha uma alternativa, porque seu vizinho ofereceu o apartamento para ele dormir. Isso está nos autos, não é ilação. Testemunho do próprio vizinho colhido no inquérito policial. Diz ele: deixei a porta aberta e falei, irmão, a porta está aberta, chega aí e dorme aqui em casa. Amanhã você vai atrás do chaveiro e resolve isso. Mas Leandro escolheu a travessia fatal. Ninguém em sã consciência, ninguém em bom juízo, atravessa de uma varanda para outra, engateando pela laje da fachada, de uma altura do 19º andar, 57 metros de altura, excelência. Doutor Eduardo Pinheiro, esse processo não exige neutralidade do julgador, mas exige imparcialidade. É impossível não se comover com esse caso e lamentar essa morte trágica, mas não se pode atribuir a Capucha uma responsabilidade por um fato absolutamente atribuível à vítima. Leandro tinha a opção de dormir na casa do amigo e escolheu fazer a travessia trágica. Não há
uma única queixa nesse mesmo condomínio acerca de falha nesse guarda-corpo, porque sempre se utilizou o guarda-corpo adequadamente para os fins a que ele se presta. O mesmo laudo pericial do ITEP afirma, e aí não é ilação, é afirmação de um perito, que o guarda-corpo atendia aos padrões de norma técnica. E que o guarda-corpo cedeu porque ele sofreu uma força descomunal, de fora para dentro, no sentido vertical por arrastamento, porque, segundo o perito, Leandro, ao escorregar, nesse movimento de arrastamento, quase que um salto, ele tenta desesperadamente se segurar no guarda-corpo pelo lado de fora. Mesmo que se admita a tese da autora de que o guarda-corpo deveria suportar um peso de 101 quilos, uma força de 101 quilos, o que é contestado pela Capucci, que juntou elementos técnicos demonstrando que, a rigor, ele deveria suportar apenas 40 quilos. Mas mesmo admitindo a força de 101 quilos que defende a altura, Leandro pesava 80 quilos. Nesse movimento de quase um salto, tentando se agarrar de fora para dentro em movimento de queda, Leandro fez uma força de no mínimo o dobro do seu peso, 160 quilos. Isso não é ilação, é física. Então, senhores, eu falo para os senhores agora e apoio minhas mãos sobre esse púlpito. Eu posso me debruçar sobre esse púlpito, eu posso apoiar meu cotovelo sobre esse púlpito. E ele suportará porque ele foi feito para isso. Mas se eu tentar subir e ficar em pé nesse púlpito, provavelmente ele vai ceder, porque ele não foi feito para isso. O guarda-corpo, também conhecido como descanso de mão, que todos aqui devem ter na varanda do seu apartamento, ele é feito com aquela barra de alumínio para completar a parte de alvenaria do guarda-corpo, para descanso de braço, para se apoiar levemente, até para se debruçar de dentro para fora, porque ele suporta essa força. Ele não foi feito para salvar uma vida em queda. Ele não foi feito para salvar a vida de um corpo em queda, que tentou atravessar de maneira absolutamente imprudente, assumindo o risco, morte, pela fachada do 19º andar. Talvez nada disso tivesse acontecido e não estaríamos discutindo isso aqui se Leandro Rezende tivesse tentado essa mesma travessia do 2º andar, ou do 3º, talvez até do 4º. Segundo os autos, ele era atleta, ele tinha um porte atlético, era forte, oficial, aspirante oficial da aeronáutica. Do 2º ou 3º andar, ele não teria sofrido grandes escoriações, mas ele optou por fazer essa travessia a 57 metros de altura. E uma das testemunhas, um dos seus amigos disse, com certeza, se Leandro não tivesse bebido, ele não tentaria isso. Ele não era gente de fazer essa loucura. Então, senhores, estamos querendo... A tentativa da parte autora é o tempo todo transferir a causa do acidente para uma barra de alumínio fixada, seguindo os padrões de norma técnica, segundo o laudo do ITEP, que foi projetada para suportar forças de dentro para fora da varanda. Aí diz o advogado, nenhum bombeiro conseguiria entrar ali para um caso de incêndio. Não é verdade, doutor, data vênia. O bombeiro que vai adentrar num apartamento desse para socorrer alguém, ele usa da técnica dos equipamentos, ele usa a técnica do rapel, ele sabe como se debruçar sobre um corrimão de fora para dentro, porque ele sabe que não está fazendo a força normal para a qual o equipamento foi preparado. Querer punir a Capucci aqui, doutor Eduardo, é como querer punir o fabricante de um capacete que não suportou a força de uma bala perdida quando um motociclista atravessava uma favela, porque o capacete não foi feito para isso. A decisão, a sentença recorrida, ela cria um precedente terrível. Ela coloca a construtora como seguradora universal, incondicional, por tudo que acontecer dentro do condomínio, haja ou não culpa da vítima. E se esse precedente for mantido, nós vamos ter que admitir que a construtora vai ser responsabilizada se moradores utilizarem um elevador para fazer uma festa.
dentro do elevador, com 20 pessoas, quando a capacidade é 8. Vamos ter que admitir a responsabilidade da construtora, porque um morador decidiu andar de jet ski na piscina. E a piscina não aguentou e o fundo da piscina cedeu. O que é que o guarda-corpo, que não foi Vossa Excelência tem um minuto para foi feito para aquilo, tem a ver com essa tragédia? Absolutamente nada. Isso é tentar transferir e achar uma responsabilidade. Mas eu não posso concluir sem antes destacar 2 pontos técnicos. Primeiro, a sentença condenou a Capucha em pagar danos materiais. Isso é inadmissível, porque não há comprovação de dependência econômica. A autora é casada com um coronel há mais de 20 anos, e esse coronel percebe soldo acima de 14 salários mínimos, mais que o dobro do que percebia Leandro. Esse apartamento em que ocorreu a tragédia, Leandro recebeu do pai que pagou à vista o coronel, casado em regime de comunhão parcial com a mãe de Leandro. Ora, como é que eu dou de presente um apartamento à vista para quem me sustenta? Tanto não há dependência econômica que o Comando da Aeronáutica negou a pensão, a pensão pela morte de Leandro. E devo concluir, Excelência, não há coerência na sentença quando reconhece a culpa recíproca. Peço atenção especial para isso, doutora Marta. A sentença reconheceu culpa recíproca para condenar danos morais em 50%. Mas não repercutiu isso no dano material e condenou o dano material integralmente. Com essas considerações e agradecendo a paciência de Vossa Excelência, a Capucha confia no provimento total do apelo. Agradeço, Vossa Excelência. Doutora Marta, quer que eu possa ler a conclusão? Sim, senhor presidente. A juíza relatora, doutora Marta, está concluindo o voto. Ante o exposto sem opinamento do Ministério Público, conheço dos recursos e dou parcial provimento ao apelo da Capucha Empreendimentos Imobiliários para, reformando em parte a sentença, excluir a condenação em danos materiais e reduzir o valor dos danos morais de 50 mil para 30 mil reais. Por consequência da sucumbência recíproca, condena igualmente as partes nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, incumbindo a cada parte 50% da obrigação, observando a gratuidade da justiça concedida a demandante, negando provimento ao seu recurso adesivo. Senhor presidente. Pois não, doutor. Desculpe interromper. Eu ainda não tinha lançado voto, porque ainda estava aguardando a sustentação oral dos 2 advogados. Mas exatamente por isso que eu vou abrir, na verdade, 2 divergências em relação ao voto da relatora. Porque eu fico muito seguro em votar, que eu participei do primeiro julgamento. Eu me lembro, acho que Vossa Excelência foi o relator no outro tribunal, na sede antiga, e eu recebi, então já tinha conhecimento dos processos. Primeira divergência seria culpa exclusiva da vítima, né? do falecido, que ele estava com grau alcoólico 1, e ainda mais que esse exame foi feito bem após a morte. Ao excesso de confiança, né, ele botou em risca voluntariamente, e caso não seja aprovado, diminuir ainda mais, porque é o seguinte, se formos comparar a culpa da vítima com a culpa da construtora, eu acredito que meio a meio ainda não está uma boa repartição. Deveria ser ainda mais. A culpa não foi assim tanto 50% com 50% em relação ao eventual falha do parapeito. Então, eu fiquei registrar aqui minha divergência em relação a isso. Doutora Marta? Excelência, isso seria quanto dano moral? Não, a primeira divergência é julgar improcedente o pedido de danos morais. Se eu ficar vencido... Por culpa exclusiva. Culpa exclusiva. Eu mantenho o meu voto de não culpa exclusiva, mas culpa concorrente. E aqui eu pontuo na ementa em relação à falta de instrução probatória viabilizada pela própria Capucha durante a instrução processual, né? No quanto à realização de perícia para confrontar justamente com as conclusões que foi na fase criminal, vamos assim dizer, de inquérito. Então, eu mantenho tal como proferido.
referido, isentando a construtora de pagamento dos danos materiais, isso porque não houve comprovação da dependência econômica, e, por outro lado, reduzindo apenas. A apelante, senhora Marilana, de Rezende Laranjeira Fernandes, queria majorar o valor dos danos morais e a construtora eliminar. Eu estou parcialmente atendendo para reduzir, não como 100 mil, como ao que parece queria a pretensão inicial, nem 50 mil, que fixado pela sentença, mas em 30 mil. Então, eu mantenho tal, pela análise que eu fiz do processo e, sobretudo, dos documentos contidos nele. Pois não, então com a divergência do doutor Eduardo, vai ter que ampliar o quórum. Continuará na próxima sessão. Certo? Eu vou ter acompanhando a relatora. Foi. Então, ampliação do quórum na próxima sessão conclui-se. Eu quero mais uma vez lembrar aos senhores advogados e advogadas que chegaram, talvez não tenham escutado, que às 10 horas nós encerraremos a sessão, porque temos uma reunião, todos os desembargadores, na presidência. Então, se os processos não derem tempo de ser julgados até às 10 horas, ficarão para a próxima pauta. Espero a compreensão de todos. É o 6? O 6 é um agravo de instrumento da minha relatoria 0805-467-55-2024. Dr. Bruno Henrique está inscrito para falar pela parte agravada, ALDN. Vamos ver aqui o 6. O 6 da pauta é o 0805. Deixa eu localizar aqui esse processo. 6. 0805-467-55-2024. Dr. Bruno fala pela parte agravada. Senhor presidente, ALDN. o senhor é o relator deste agravo. Se o voto for no sentido da decisão, que o senhor apenas limitou a hidroterapia, enfim, sem alterar os demais termos da decisão, eu irei dispensar a sustentação. Porque a gente está falando aí de área de cobertura, mas que o senhor, quando recebeu o agravo, o senhor concedeu parcialmente o efeito suspensivo, no sentido de só excluir. Deixa eu ter que me certificar, mas eu acredito que foi hidroterapia. Hidroterapia. A conclusão, sem opinamento ministerial, julga prejudicado o agravo interno. E com isso, do provimento ao recurso para exonerar agravante de custear ou fornecer o tratamento de hidroterapia e musicoterapia. Apenas isso? Apenas isso. Então eu dispenso, excelência, a sustentação. Não, excelência, agradeço. Agora vamos ver aqui o 6. Também não há divergência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 11, também da minha relatoria. Agravo de instrumento 0810-848, 14-2024. Dr. Alto Torquato está inscrito para falar pela parte agravante. 11. Doutor Alto tem a palavra para o tempo regimental. Bom dia, doutor Valdo Pinheiro, demais membros dessa terceira Câmara. Se é verdade que o ser humano é jovem enquanto mantém a sua capacidade de se indignar, então, excelências, apesar dos meus 73 anos, o ABRN 734, eu ainda posso me considerar jovem. O motivo da minha indignação, excelências, se nós estamos tratando de uma ação popular, ingressada por mim na comarca de João Câmara, é porque no ano de 2016 foi inaugurado um centro administrativo municipal com uma área de 1.500 metros no primeiro pavimento e, em consequência, 1.500 metros no segundo. 3.000 metros quadrados. Embaixo, 20 metros de largura por 75 metros de comprimento. Este prédio foi inaugurado
com a ideia de abrigar todas as secretarias e o gabinete do prefeito municipal, e foi muito bem recebido pela população. Houve a posição de placa de inauguração, posse dos secretários e o novo prefeito, porque ano 2016 foi um ano de eleição, onde o prefeito que estava saindo, que inaugurou o prédio, fez o seu sucessor, e foi lá que o secretariado foi empossado. No entanto, a nova administração, no caso do senhor Maurício Caetano, observou algumas imperfeições do prédio no ano 2017 a 2018. Fez algumas obras, mas não transferiu as secretarias. Em 2018, ele foi cassado por compra de votos, mas elegeu o sucessor, que governou e ainda está governando, porque também se reelegeu. Eu fui então indicado por este novo prefeito da eleição suplementar como secretário de obras do município. E nesta condição, fizemos as obras complementares alegadas pelo novo prefeito para que o prédio ficasse em condições de abrigar as secretarias de governo e o gabinete do prefeito. E assim foi feito. Pessoalmente fui com os secretários, cada um escolheu o seu espaço. No entanto, excelências, passados mais alguns dias, não se soube mais da decisão do seu prefeito de transferir as secretarias para o prédio. Até que em determinado momento, e o que eu estou dizendo está na petição inicial, eu fui informado pelo coordenador de obras da prefeitura que haviam furtado ou roubado todos os equipamentos e os móveis de dentro do prédio. Portas de vidro, janelas de vidro, sanitários, pias, absolutamente tudo. Mandei então fazer um relatório que está nos autos. Esse relatório enviei, entreguei ao prefeito, recebi o recibo da sua secretária, comuniquei pessoalmente ao senhor prefeito, que não manifestou nenhuma surpresa com o fato, o que é de certa forma surpreendente. Não fez o boletim de ocorrência, tem prova nos autos disso também, uma certidão da delegacia de polícia de que não foi feito BO. Queimaram-se todas as pastas de prestação de contas das administrações passadas que estavam nesse prédio, todas foram queimadas. Pois bem, excelências, posteriormente eu fui para a Controladoria Geral do município e recebi certa vez uma informação de que as telhas do prédio, 1.500 telhas de alumínio, haviam sido retiradas do prédio. Procurei a delegacia de polícia, que me informou também, por escrito, está nos autos também, o pedido da Controladoria Geral. Respondendo a este pedido, a delegacia informou que não foi feito BO também do roubo, do furto ou do furto dessas telhas. O senhor prefeito, então, através de entrevista no blog do Jazão e confirmado depois pelo líder do prefeito na Câmara Municipal, está em ata, registrado o que eu estou afirmando, disse que tomou conhecimento de que algumas telhas haviam sido furtadas, o que é inadmissível. Telha de alumínio em um prédio às escuras de um primeiro andar não são retiradas por um ladrão qualquer. Mesmo porque fazem barulho, fazem zoada ao serem retiradas e facilmente seriam localizados. A delegacia de polícia fica a menos de 100 metros desse prédio, excelências. Pois bem, mas qual é a novidade? É que o prefeito municipal alegou que, tomando conhecimento do furto de algumas telhas, resolveu, pasmem os senhores, retirar todas as telhas do prédio. Todas. Em consequência, com o inverno seguinte, o prédio está condenado. Pois bem, com esta indignação foi que eu entrei com ação popular, pedindo que o prédio fosse reconstruído, restaurado
e destinado à sua finalidade original, qual seja, abrigar as secretarias de governo. Este é o objeto da ação popular, a restauração do prédio. A título de tutela de urgência, eu solicitei que fosse feita vigilância no prédio, determinada vigilância. Para isso, o município tem um quadro de vigias e tem uma guarda municipal, cuja vigilância era manter pelo menos as paredes internas e externas e as janelas externas do lugar intactas, porque se não tiver, no mínimo, essa vigilância, vão derrubar as paredes externas e internas e vão roubar as janelas que ainda lá se encontram. Daí a necessidade dessa vigilância, que é uma obrigação do Poder Executivo, a vigilância dos seus prédios, e para isso existe uma guarda municipal. Solicitei também que fosse feito um relatório informando ao juízo quais os objetos que foram roubados do prédio, tanto aqueles primeiros do tempo que eu estava na Secretaria de Obras, quanto aqueles últimos, no caso as telhas. E solicitei, por último, excelências, algo muito simples, que fosse informado aonde estão as telhas que o prefeito disse que mandou retirar do prédio. Pois bem, lamentavelmente, a decisão do primeiro grau com relação a essa tutela antecipada foi no sentido, laconicamente, paz, meus senhores, eu vou transcrever, vou ler, abro aspas, os pedidos formulados pelo requerente se confundem por completo com o mérito da ação principal. Ora, excelência, o mérito da ação principal é a reconstrução do prédio, para que volte para que funcionem as secretarias. A tutela antecipada é no sentido de que se mantenha a vigilância, se informe quais os materiais roubados e se informe onde estão as telhas que o prefeito disse que retirou, que até isso foi negado. Houve requerimento na Câmara Municipal de um vereador, o vereador Enio Silva, e esse requerimento foi rejeitado pelos vereadores da base. O líder do prefeito disse na tribuna, está registrado em ata isso, que por orientação do prefeito, este requerimento pedindo informações sobre onde se encontram as telhas deveria ser rejeitado e foi rejeitado pela maioria dos vereadores que estavam presentes na sessão da Câmara Municipal. Qual a razão de esconder até o local onde estão as telhas que o prefeito disse que mandou retirar? Este é o objeto da tutela antecipada. Não tem como se confundir isto, excelências, data vênia, com o objeto principal, que é outro diametralmente oposto, que é a restauração do prédio. Pois bem, excelências, baseado nestas palavras lacônicas, mas acredito bastante esclarecedoras e objetivas. E eu gostaria de acrescentar apenas como cidadão, porque nós estamos tratando de uma ação popular, do direito que todo cidadão tem de receber informações do poder público, dos termos do artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal e da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. É um direito meu, de todos nós, como cidadão, ter informações do poder público, principalmente em um caso tão absurdo, tão vergonhoso como este. Não é possível, excelências, que daqui a 2 meses, quando o prefeito atual, causador desses malfeitos, deixar a administração, ele saia com a sensação absoluta de impunidade, porque a Justiça negou um requerimento pedindo informações sobre os materiais roubados ou furtados, retirados do prédio centro administrativo, e informações sobre onde se encontram as telhas que ele afirma que retirou do prédio. É isso que se pede, excelência. Muito obrigado. Agradeço, doutor Aldo. Eu estou encaminhando o voto entre o exposto em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e sob forte análise de mérito no âmbito desta cognição, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento interposto. Não há divergência, então proclamado a unanimidade nos termos do voto do relator.
O 22. Agravo de instrumento 0809-504-28-2024, relatoria da doutora Marta Daniele. Doutora Flávia da Câmara Sabino está inscrita para falar pela parte agravante. Senhor presidente. Pois não, excelência. Esse processo, Maria do Carmo Alves Macedo, contra o Estado do Rio Grande do Norte, na sessão passada, eu coloquei para análise, né, do que foi posto aqui em relação ao fornecimento de um medicamento, e a partir da divergência lançada pelo doutor Eduardo Pinheiro, eu reanalisei os autos e eu estou conduzindo no seguinte sentido: agravo de instrumento e agravo interno, julgamento simultâneo, ação ordinária, decisão agravada que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência do recolhimento do FRMP, suscitada pelo Ministério Público, rejeição, obrigação de fazer, paciente com diagnóstico de osteoporose, parecer não vinculante do NATJUS, relatório médico circunstanciado que deve prevalecer. Isso porque, analisando os autos, justamente para confrontar e para sopesar o parecer do NATJUS, foi visto que vários relatórios médicos foram lançados pela doutora Bárbara, a médica assistente da senhora Maria do Carmo, de modo a desconstituir, pelo menos nesse momento, e viabilizar, sobretudo diante das falhas terapêuticas já identificadas pela citada médica. Quer dizer, lançou mão de outros fármacos que foram insuficientes para deter o avanço da osteoporose e dessas fraturas recorrentes. Então, de modo que eu, revendo o posicionamento inicial, eu identifico essa urgência diante do caso clínico narrado. Veja bem, cada caso é um caso e tem que estar bem posto no processo. E nesse caso, em que pese o parecer técnico do NATJUS não ter apontado para a devida urgência, mas confrontado com os laudos, se identifica isso justamente para em prol da saúde da autora e para que ela tenha essa possibilidade. Até porque esse tratamento, pelo que foi destacado, é um tratamento que é só por 2 anos, sob pena de gerar até malefícios ao invés de só benefício. Então, eu estou reformando, conduzindo o voto pela reforma da decisão, agravo conhecido e provido, e o agravo interno prejudicado em razão disso. Doutora, eu vou dispensar. Na sessão passada, Vossa Excelência fez sustentação? Não. Não fez? Não. Tudo bem, porque... não fez, é porque o desembargador... Ao final, a doutora Daniela até me explicou, não mesmo? Foi a doutora Daniela. Então, pronto. Doutor Eduardo? Eu acompanhei agora. Acompanha. Foi minha inicial. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigada, excelência. Pronto. Certo. Agora é o Unimed. Página 19. Eita, tem meia hora só. Página 19 é o número 8. Esse aqui não pode ser julgado hoje porque o desembargador Cláudio está convocado e ele está em sessão ainda. Então, seguinte. Segue a ordem aqui agora. 21. O 21. Apelação civil 0841-575-52-2023 da minha relatoria, doutor Bruno está inscrito para falar pela parte apelada, Saulo Roberto. É o 21. Parte apelada. Como que você está aqui? Não provido.
Ele fala pela parte apelada. Ah, certo. Doutor Bruno, esse eu estou encaminhando o voto pelo não provimento e não há divergência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 3, doutor Bruno também, é um agravo de instrumento 0812-112-96-2024, da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro. Doutor Bruno fala pela parte agravada. Parte agravada, é o 3. 3. Mas é doutor Bruno, está inscrito aqui? Ah, sim, certo. Vamos ver aqui, negando provimento. Desculpa adiantar. Negando provimento, também sem divergência, então julgado a unanimidade. O 7. Agravo de instrumento 0806-065-09-2024 da minha relatoria, doutor Renato Augusto, do Maresc, pela parte agravante. Deixa eu ver. Doutor Renato? Tá não, né? Está proibido. Então, só confirmar aqui, mas todos já votaram. Pelo provimento do recurso. Então, favorável à parte agravante, também não há divergência, julgado a unanimidade. Temos o voto do relator. O 24. Agravo de instrumento 0811-078-86-2024. Relatora, doutora Marta Daniele. Doutor Pedro Sotero está inscrito para falar pela Unimed. Vamos ver aqui o 24. 24. A Unimed é o que aqui? É agravante? Excelência, agravada, a Unimed. Agravado. E o voto de Vossa Excelência é pelo... O desprovimento. Pelo desprovimento. Ok? Também não há divergência. Não falta o meu voto aqui, né? Só aqui... Acompanha. Ok. Julgado a unanimidade nos termos do voto da relatora. O 9. Agravo de instrumento 0808-718-81-2024 da minha relatoria, doutor Bruno Henrique está inscrito para falar pela parte agravante. Deixa eu ver aqui quem é o 9. O 9 é parte agravante. ISA de A. Isabel. Aqui, estou encaminhando o voto, dando provimento parcial. Não sei se, ratificando a liminar anteriormente proferida, ainda em consonância com o parecer ministerial, com esse do parcial provimento ao agravo de instrumento, no sentido de determinar apenas o restabelecimento do plano de saúde da agravante, uma vez que há dependente em tratamento contínuo por tempo indeterminado, por ser portador de síndrome de Down, adimplindo-se o plano normalmente. Senhor presidente, eu vou abrir mão da sustentação, porque, em que pese eu, com todo respeito, discordar do voto, mas eu entendo que a matéria a ser discutida é matéria de instrução, então, para mim, resolve o voto nesse sentido. Pois não, agradeço, doutor Bruno, e vamos ver aqui, acompanhamento. Também não há divergência. Então, julgado a unanimidade, nos termos do voto do relator. O 10. O 10 da minha relatoria é um agravo de instrumento também 0810-672-65-2024. Doutora Fernanda, falando pela Unimed, doutor Bruno pela parte agravada. Sim. Então... É número de ordem 10, Bruno. 081-0672. Ponto 65 então, de 2024. doutora Fernanda tem a palavra.
Muito obrigada. Então, Muito bom dia, excelências. Cumprimento excelentíssimos julgadores, componentes da terceira Câmara Civil do Rio Grande do Norte, a representante do Ministério Público, aos colegas advogados e serventuários desta casa. Bom, excelências, no agravo número de ordem 10, em que a Unimed Natal é parte agravante, a Unimed Natal se insurge contra a decisão do primeiro grau que determinou que a Unimed Natal fosse obrigada a custear terapia multidisciplinar, mas dessa vez não a pessoa que está dentro do transtorno, diagnosticada dentro do transtorno do espectro do autismo, mas sim como sendo um beneficiário que possui uma síndrome genética com o nome ATRX32, né? E em razão dessa síndrome genética, o beneficiário busca o tratamento por terapias multidisciplinares de maneira ilimitada. Como os senhores muito bem sabem, a Resolução Normativa 539 de 2022, que determinou o custeio ilimitado de terapias multidisciplinares, ela abrangeu beneficiários que estivessem dentro do transtorno do espectro autista. No entanto, no caso presente, não vemos que a beneficiária está diagnosticada como pessoa que está no transtorno do espectro do autismo. Em razão disso, excelências, a Unimed Natal entende que a decisão do primeiro grau que obriga o custeio destas terapias especiais de maneira limitada, ela merece a reforma. É importante que se diga que a Unimed não visa, com o recurso, retirar o direito do beneficiário de ter o tratamento multidisciplinar adequado à sua patologia. No entanto, ela deve ser colocada dentro da rede convencional e não dentro da rede especial, porque é permitida a terapia com psicólogos, fonoaudiólogos e tudo, mas sem os métodos especiais. Além disso, a beneficiária requereu que o tratamento se desse na sua área de residência, e a Unimed demonstra que tem rede credenciada na área limítrofe, né, do município. E, em razão disso, entendemos que não cabe o tratamento fora da rede credenciada, mas sim nos limites contratuais dentro da rede credenciada, dentro dos municípios limítrofes que tem residência, então, a beneficiária. Então, excelências, requerendo dos senhores julgadores a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de conceder à Unimed Natal o direito de ofertar o tratamento dentro da rede credenciada de terapias, não de terapias especiais, mas dentro da rede convencional, né? Aqui a nossa manifestação na tribuna, pelo provimento do nosso agravo e indeferimento das razões da parte adversa. Doutora Fernanda, doutor Bruno tem a palavra. Pode até antecipar aqui, não vai ver aqui. Posso até antecipar, já foram lançados os votos. Eu estou caminhando o voto em consonância com o parecer ministerial, negando provimento ao agravo. Eu acho que hoje vai encerrar a carreira já. Agradeço a Vossa Excelência. 11. É o 23? O 23, agravo de instrumento 0810-739-30-2024, relatora doutora Marta Daniele, está inscrita a doutora Ana Karenina, falando pela parte agravante. Doutora Ana Karenina presente. Então, excelência, bom dia a todos. Bom dia. 23, vou localizar aqui. Pois bem, Vossa Excelência, pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, representantes do Ministério Público, né, demais colegas advogados, serventuários da Justiça. Nesse agravo de instrumento, eu sou parte, advogo em causa própria, e gostaria de contextualizar um pouco a respeito do que se trata a ação originária, porque eu acho que isso tem relevância, né, na solução da controvérsia posta. Pois bem, trata-se de um cumprimento de sentença de ação coletiva, de uma ação movida pelo Sindifer em desfavor do Estado, com vistas a que o Estado realize a conversão, né, dos salários para o RV, do RV para real, e pague as diferenças remuneratórias decorrentes, porque, como se sabe, o Estado utilizou uma lei estadual que não era a legislação cabível. Esse processo já passou
obviamente, pela fase de conhecimento, mas também já passou pela fase de liquidação, em que foram definidos não só os substituídos, aliás, substituídos já havia desde o conhecimento da relação, mas também os índices de perda a serem aplicados. Então, já foi apurada a existência de perda salarial. Então, isso é fato. E o Estado foi condenado a pagar as custas decorrentes. Pois bem, o processo estava na 5ª Vara da Fazenda Pública e houve uma determinação do juízo da 5ª Vara de que, após a conclusão da liquidação, promovida pelo CIFER, fossem, então, promovidas de forma individual os cumprimentos de sentença por aqueles substituídos já delimitados nos autos. E, então, eu ajuizei o cumprimento de sentença. Gostaria de pontuar que as varas da Fazenda Pública têm um entendimento praticamente unânime de que não se cobra custas, analisando a legislação, na fase de cumprimento de sentença, seja ela individual, seja ela coletiva. E o ponto fora da curva é exatamente a vara para a qual foi distribuído o processo, que é a 1ª Vara da Fazenda Pública. Pois bem, foi determinado, então, no caso concreto, não só o pagamento de custas destinados ao FTJ, mas também o pagamento de custas pela atuação do Ministério Público no processo, que tem legislações específicas. E o agravo envolve justamente a análise dessas duas leis, que são diferentes, se assemelham, de certa forma, mas também são diferentes. Ao agravar, inclusive, eu realizei o depósito tanto de uma custa, seria supostamente dividido ao FTJ, no valor de 13 mil, e também essas custas, supostamente devidas ao Fundo de Reaparecimento do Ministério Público, no valor de 500 e poucos reais. E agravei pedindo que seja analisada a lei estadual. A ilustre relatora, doutora Marta Daniele, indeferiu o efeito específico que eu havia pedido, na realidade eu pedi em função do depósito, mas bem, ela indeferiu e trouxe alguns julgados que eu vou falar brevemente, porque nada disso, na verdade, foi tratado na primeira instância. Houve uma determinação simples, não reconsiderada do juiz, de que eu recolhesse essas custas, ambas as custas. Pois bem, nos julgados trazidos pela digna relatora, houve primeiramente a missão a um julgado do STJ, que aqui eu gostaria de pontuar, que o STJ, como se sabe, não analisa a legislação local, O STJ analisa um caso em tese. E o caso analisado pelo STJ era, inclusive, diferenciado do caso que a gente, hoje está querendo, que seja julgado a favor da agravante. Pois bem, o caso analisado pelo STJ seria uma ação coletiva em que há uma representação processual do IDEC, em favor do determinado grupo, do beneficiários, que a gente sabe que é diferente da representação de substituição processual. E aqui, no caso concreto, inclusive, a substituição processual já havia sido delimitada em liquidação, inclusive, já havia sido delimitada em liquidação a existência de perda, e já havia nos autos a determinação de pagamento de custos pelo Estado em desfavor, pagamento pelo Estado desses custos processuais, em ressarcimento do que fora despedido, inclusive, pelo substituto processual. Pois bem, além desse caso do STJ, também foram citados mais 3 outros julgados, um do Tocantins, que ele se contrapõe a um julgado, inclusive citado na petição de agravo. No estado de Tocantins, houve, inclusive, a edição de uma súmula, que é justamente o julgado que eu citei no agravo, dizendo que não pode haver a cobrança de custos sem cumprimento de sentença. Exatamente por quê? Porque a lei não permite. O julgado trazido pela relatoria, que também é de Tocantins, ele foge dessa súmula e, inclusive, é interessante trazer ao conhecimento dessa corte que o Estado de Tocantins editou posteriormente uma legislação exatamente para prever, então, que nas execuções coletivas se pudesse cobrar custas, e aí estipulou um valor diferenciado mais baixo para a cobrança dessas custas, exatamente porque a legislação de Tocantins anterior ela era muito parecida com a legislação do Rio Grande do Norte e o Estado do Tocantins sumulou isso. Além disso, foram citados na petição de agravo jurisprudências de outras cortes que também dizem a mesma coisa, analisando a lei
local, dizendo que não cabem essas custas no cumprimento de sentença. E aí vem mais 2 julgados que falam de custas em execução coletiva, mas esses 2 julgados, inclusive um dessa corte, relatoria desembargador Ibanez, eu tive a curiosidade de abrir, eles não são específicos para o caso concreto. Por quê? Porque os recorrentes defenderam apenas que se enquadravam ou não, se enquadravam como beneficiários de justiça gratuita. Não houve uma discussão, o cerne não foi a discussão a respeito do cabimento ou não de custas, né, em ação coletiva. Dito isto, eu gostaria de ressaltar que a lei estadual que trata de custas destinadas ao FTJ, ela tem uma especificidade. Ela se reporta a, abre aspas, custas judiciais iniciais. Então, estipula que cabem custos em tais e quais hipóteses, e, como se sabe, há uma tabela anexa. Essa tabela anexa, ela é toda baseada no valor da causa, expressão que pelo Código de Processo Civil, realmente, ela tem sentido quando há uma atividade cognitiva, diferentemente do cumprimento de sentença. Ainda que se trate de uma sentença coletiva, temos que pensar que a fase de liquidação, inclusive, já foi ultrapassada. Já houve definição de índice, já houve definição de substituídos processuais que têm direito a essas diferenças. E, além disso, o artigo 25 da lei estadual também estipula as hipóteses de processo executivo que caberia, né, se cobrar custas. E aí traz impugnação, né, ao cumprimento de sentença, traz embargos à execução, coisa que daqui não se trata, né? Também foi destacado a questão do princípio da causalidade e a questão também de até um bis in idem, porque vejamos, se o legislador fez uma aferição de que essas custas iniciais, né, e aí não se recepciona para o cumprimento de sentença, deveria ser um determinado valor, e se engloba toda a atividade até o fim do processo, a não ser que haja uma outra previsão específica, como, por exemplo, apelação, agravo de instrumento, enfim. Diferentemente que, né, do que muitos estados, às vezes, discriminam que caberiam custas na fase de conhecimento e também umas outras custas na fase de cumprimento de sentença. A nossa legislação estadual não tem essa previsão. Então, como o valor da causa ela reflete, ou deveria refletir, o proveito econômico, se passarmos a cobrar custas iniciais com base no proveito econômico, a parte ganha, né? E aí a parte que ganhou na hora de executar paga novas custas também com base no proveito econômico, isso é um bis in idem, coisa que foi, né, destacado no agravo, e eu peço que seja considerado. Além disso, tem um fato importantíssimo que eu trouxe ao conhecimento dessa corte, né, na sessão passada, e por isso houve até o adiamento, né, do julgamento, é que nessa ação de execução, né, nesse cumprimento de sentença que eu promovi, inclusive o Estado já concordou com os cálculos, bem dizer, porque foi requerido o valor de 1.650.000, o Estado concordou com 1.609.000. Então, assim, a condenação, né, que supostamente, né, ainda vai ser analisado, lógico, a controvérsia com relação a esse pequeno valor de 41.000 de diferença. Mas o artigo 86 do Código de Processo Civil já destaca que se uma parte é sucumbente em quase sua totalidade, essa parte deve bancar as custas. E o Estado é isento de custas. Isso, de fato, eu acho um fato importantíssimo a ser considerado, porque não há sentido, até pela instrumentalidade do processo, pelo princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional, que deve nortear toda decisão judicial, que se force um exequente a recolher custos em valor vultoso, no caso eu tive que depositar R$13.000 de custos, para dizer que eu seria responsável, mas a contínuo já se sabe que o Estado vai ter que me devolver esse valor. Só que vai me devolver esse valor quando? Daqui a 15 anos, no precatório? Isso é no mínimo injusto. E essa questão, critério de justiça, eu acho que, de fato, deveria ser sopesado por essa corte, é o que eu peço. Prosseguindo especificamente com relação às custas do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público, gostaria de lembrar que tem um quê a mais, que é o fato da Lei Estadual 9.419, de 2010, estipular que só cabem custas nas ações em que efetivamente o Ministério Público atue. E não é esse o caso, porque está estipulado, através de uma normativa interna do Ministério Público, que
não há atuação do parquê no descumprimento de sentença, não há atuação do parquê quando há um interesse público secundário dos entes públicos, né, do Estado do Rio Grande do Norte, no caso. E tanto não há que, no caso concreto, o Ministério Público, ele declinou da intervenção na fase de conhecimento, na fase de liquidação, na fase de cumprimento de sentença e agora, inclusive, no presente agravo, também declinou dessa intervenção. Então, com relação aos custos do Ministério Público, né, há não só essa primeira fase de argumentação, mas também esse ponto específico de que não há atuação do Ministério Público, né, no caso Vertem. Então, com tais considerações, eu peço a Vossas Excelências que soubessem todas as peculiaridades do caso concreto e deem provimento ao agravo do instrumento para desonerar o pagamento de custos no caso Vertem. Muito obrigada, Excelências. Agradeço, Vossa Excelência. O voto da relatora é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão recorrida. Não há divergências, então proclamado a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom, conforme... Dá tempo? Qual o número? Página 15. O 28 da relatoria da doutora Marta. Excelência, desculpe interromper, mas é interessante que eu fale logo. Eu não mesa nesse processo, por favor. Pois não, então o 28, o 0836, 847, 46, 2015, não mesa. Aí agora. Página 17. É o 30. O 30, apelação civil 0859-141, da relatoria da doutora Marta, está inscrito o doutor Itamar Nogueira, falando pelo Banco do Brasil. Ausente. Aqui está sendo recurso conhecido e desprovido. Não há divergência. Julgado a unanimidade nos termos do voto da relatora. Página 7. O 4. Apelação civil 005 0005602 59 2008. Relator doutor Eduardo Pinheiro. Aqui doutora Clarice Dias Machado, falando pelo Unibanco. Já fez a sustentação. Bom dia, Excelência. Doutor Renato aqui substituindo. Pois não. Esse julgamento ele começou com o desembargador Rebouças, dia 4. E já houve sustentação, não foi? Foi. Já houve sustentação. O relator, doutor Eduardo. Eu posso usar a palavra? Pode. Comunicar ao advogado da Itaú Seguradora, né? Ou Itaú Seguros, que eu ajustei o voto para julgar improcedente o pedido em relação à recorrente da Itaú Seguros e dar provimento ao recurso. Então, o resumo foi esse. Por ausência de dolo em relação à conduta, e levei em consideração que o gerente do banco foi absolvido exatamente por falta de conduta dolosa, e se o gerente foi absolvido, mais razão ainda teria a seguradora também de ser. Então, eu estou dando provimento ao recurso apenas da seguradora com quem eu estou falando através do advogado. Pois não. Eu ajustei o voto depois da sessão. Mas eu comunico aguardar a votação dele, né? Pronto. Não julgado. Então ele não mesa nesse processo para ajustar outro. O desembargador João Rebouças tinha lançado o voto e então ele tem que tomar conhecimento dos ajustes feitos pelo doutor Eduardo. Ok? Não está em mesa o 27. O 27, apelação civil 0815-289-47-2022, da relatoria da doutora Marta Daniele. A observação aqui, estava o doutor Marlon Gonçalves, estava inscrito, mas há uma observação de que não está em mesa. Qual é esse? O 27. A apelação civil 0815-289. Esse é a necessidade de convocação
Pelo menos está escrito aqui, né? 27, né? Ah, tem as divergências. Então vai ficar para a próxima sessão. Mais? Nem advogado, não tem mais advogado. Então, na hora, mano. Foi. Hora prevista. Bom, então vamos para... Deixa eu seguir essa ordem aqui. Qual é a ordem aqui, Luciano? Leitura, discussão, aprovação da ata da sessão. Leitura, discussão, aprovação da ata da sessão anterior. Todos aprovam? Aprovo. Sim. Aprovada a unanimidade. Ordem administrativa? É isso? Não. Ordem administrativa. Expediente não tem. Ordem administrativa tem aqui a presidência, sugestão da presidência. Proponho moções de congratulações às ilustríssimas senhoras Nízia da Câmara Correia Marinho, esposa do desembargador Écio Marinho, Regina Alvarenga Medeiros Santos, esposa do desembargador Cláudio Santos, Renata Morgana Miranda Braz Mota, esposa do desembargador Dilermando Mota, Isalva Bezerra Cruz, esposa do desembargador Oswaldo Cruz, pelo transcurso de seus natalícios, em datas a ocorrer e a ocorrer, dia 1º, 17, 23 e 29 do presente mês. Todos de acordo? De acordo. Sim. Então, aprovados. Pela ordem do doutor Eduardo. Nenhuma proposições, doutora Marta? Também não, presidente. Encerra. Então, não havendo mais processo a julgar, nada em mesa, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença e a compreensão de todos.